Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Connosco está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Almenezes. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar connosco neste prazer. Dia Internacional de Diversão no Trabalho. E também das petas. E também das petas, das mentiras, mas hoje não vamos dizer nenhuma no vamos programa. Vamos tentar ver se nos mantemos aqui na parte séria da questão. Presidente, começando a falar de São Joaninas 2023, 42 marchas inscritas, alguns contratempos a escolher-se numa noite, duas noites, será numa noite. Vamos ter noite até de manhã, certamente. É verdade, vai ser uma noite complicada de gerir, com certeza. Pronto, a opção democrática das marchas foi uma noite só. Isto tem consequências, e a consequência é que as marchas, se nós quisermos acabar a horas decentes e permitir que toda a gente marche com público na rua e, enfim, com o ambiente de festa, é preciso mesmo cumprir aquilo que está estabelecido, ou seja, saídas de 10 em 10 minutos, e isso tem que ser feito rigorosamente. E não pode haver excessivas paragens, ou seja, as marchas têm que manter um espaçamento de 10 em 10 minutos, pelo menos até virarem para a Rua de São João, porque caso contrário vai prejudicar seriamente aquelas que estão mais atrás. Isto é extraordinariamente exigente, quer para quem está a dar as partidas, mas particularmente para quem vai à frente da marcha e para quem faz as coreografias, porque com este número de marchas não é possível fazer aquele tipo de dança que é 2 passos à frente, 1 atrás. Não, isto tem que ser sempre para a frente, e mais do que isso, só há a possibilidade de haver 2 paragens no troço, ou seja, tem que haver as 2 paragens tradicionais, uma ali mais ou menos junto à Lusitânia, outra diante da Sé, e depois é preciso andar e descer a rua, e descer na Rua de São João pelo menos o suficiente para permitir que a marcha que vem atrás faça também a volta da esquina. Depois, a partir daí, já entramos numa fase mais, menos exigente do percurso, em que obviamente elas não podem parar para não causar problemas para trás, mas ainda assim já não precisamos estar a cronometrar com tanta intensidade. Se isto não for cumprido, obviamente que os grandes prejudicados são os que vêm atrás, e é preciso não esquecer que este ano calhou a uma ou outra ir à frente, no ano que vem essa mesma pode estar atrás, e obviamente não faças aos outros o que não queres que façam a ti, e por isso vamos ver se todos cumprimos e se conseguimos mesmo ter uma noite que seja um sucesso, embora, volto a repetir, teria sido bem melhor ter dividido isto por 2 noites, mas pronto, a decisão foi uma noite só, e Presidente, agora temos que a cumprir. É cada vez mais uma realidade nas São Joaninas, e depois de divulgado este número, ter que se limitar o número de marchas com a garantia de que vão participar, não é? Porque algumas, infelizmente, pelo meio desistem. Neste ano, a expectativa é que ainda haja aqui uma meia dúzia que vá desistir, porque agora começa a surgir uma outra grande limitação, é que não há filarmónicas para todos. E, portanto, obviamente que este número vai naturalmente reduzir-se, o que também não será desgraça nenhuma, antes pelo contrário, vem facilitar um pouco as coisas. Portanto, a expectativa é que fiquemos nas 30 e tais, e que será uma boa noite de marchas, mas obviamente que uma opção de à partida limitar as inscrições é uma opção extremamente negativa, porque as marchas são um fenómeno popular, são um bocadinho organizadas e funcionam como os bailinhos de carnaval ou outra qualquer coisa que seja, claro, que é organizada pelas pessoas, para as pessoas, em que a grande preocupação é mesmo as próprias pessoas que estão nas marchas divertirem-se. Feitas as contas em relação às inscrições deste ano, se toda a gente, conseguisse ter filarmónica, se toda a gente desfilasse, estamos a falar em 4.000 e tantos participantes entre os marchantes e os músicos. Portanto, estamos a falar de facto num número muito grande, num fenómeno que tem verdadeiramente um grande impacto e que mobiliza muita gente, razão pela qual também nós temos que lhe dar aqui alguma liberdade organizativa. E do meu ponto de vista, acho que no dia em que tiver que se fazer limitações à cabeça, estaremos a dar um passo atrás e não um passo à frente. Portanto, acho que temos aqui usar a nossa imaginação no sentido de permitir que todos desfilem por mais noites possível. Isso, com mais noites possível. Creio que esta será a solução óbvia para este problema, que as noites são todas iguais, não há com certeza noites mais longas nem noites mais curtas. Obviamente toda a gente prefere desfilar na primeira noite, mas perante a impossibilidade física de com calma todos desfilarem, creio que é melhor fazer-se essa repartição do que se estar
por um lado, a limitar as inscrições, o que será, enfim, de alguma maneira reduzir o potencial que este fenómeno tem e criar aqui um conjunto de regras que obviamente nunca serão aceitos por todos e serão com certeza extremamente polémicas, claro. Serão com certeza um problema polémico e uma dificuldade depois de as operacionalizar e de ser-se justo e razoável com estas coisas, e por outro lado estaremos, enfim, a reduzir a capacidade de iniciativa das pessoas e a dizer que afinal as marchas não são mesmo do povo, há regras, portanto tem que haver regras para podermos todos conviver, mas as regras devem ser o menos intrusivas possível, e eu creio que é isso que se tem conseguido até agora, por isso temos que, com calma e paciência, ir tentando chegar a uma solução que permita que esta espontaneidade nas inscrições e na organização e ao mesmo tempo crie espaço para que todos possam marchar. O Presidente falou e bem que os marchantes querem diversão e querem desfilar por todas as ruas da cidade, mas também há que pensar se calhar um pouco nos outros que os rodeiam, nas filarmónicas, que numa só noite vão ficar exaustas, porque soprar e bater bombos e por aí fora não é fácil. E além disso há uma regra. E as pessoas que normalmente trazem a sua cadeirinha vão ter que trazer um sofá para ficar mais confortáveis. O que vai acontecer com certeza é que haverá uma maior rotatividade, ou seja, há de haver pessoas que estão de uma hora à outra, depois virão outros e, portanto, eu creio que ninguém vai ficar sentado, a não ser que sejam grandes entusiastas das marchas, ninguém vai ficar sentado na cadeirinha da marcha 1 até à marcha 42, portanto terá que haver com certeza, e há certeza, públicos que se vão revezando. Mas a questão das filarmónicas tem outra implicação, porque para permitir que as marchas saiam 10 em 10 minutos, foi necessário deixar pelo menos um intervalo de 6 marchas para a atuação da mesma filarmónica. Como só há cerca de 20 filarmónicas presentes, isto quer dizer que há uma impossibilidade também, ou seja, não é possível com este número de filarmónicas fazer desfilar tantas marchas, por isso é que é expectável que haja mais desistências por impossibilidade de se encontrar a filarmónica, porque para fazer cumprir a regra do espaçamento de 6 não dá, ou seja, não há forma de arrumar tudo isto e, portanto, naturalmente haverá aqui algumas que terão que desistir. Esperemos que todos se divirtam à sua maneira. Exatamente, toda a gente se há de divertir com certeza, é esse o grande objetivo da Noite de São João, mas obviamente que fazer esticar o tempo, enfim, há umas teorias em torno da relatividade do Sr. Einstein, mas não estão assim ao alcance da Câmara de Angra. Presidente, continuando a falar de São Joaninas, mas de uma feira que já é reconhecida fora de portas, falo da feira de São João, obviamente. Esta sexta-feira já foi apresentado o cartaz, há nomes como os irmãos Pamplona, o Tiago e o João, António Teles Filho, também de um nome reconhecido, António Ribeiro Teles. Pronto, ainda temos Francisco Palha nos Cavaleiros, Torei a Pé, mais uma vertente que tem sido mantida nos últimos anos com Adame e Cookies, para não estar a dizer aqui mal os nomes. Portanto, para além dos forcados, quer dizer, temos aqui a nossa grande feira, podemos chamar assim. Nós, ao longo dos anos, temos vindo a afirmar esta feira como uma das grandes feiras, das feiras de referência a nível nacional. Portanto, é uma feira que, para além de ser, obviamente, a maior e a melhor que se faz no arquipélago, é uma das maiores e das melhores que se fazem a nível nacional. Isso implica também um grande investimento e uma grande capacidade organizativa por parte da tertúlia e por parte dos forcados, que obviamente tem que se organizar em torno deste grande evento. Este ano também temos um ano um pouco especial, porque são os 50 anos do nosso grupo de forcados aqui da tertúlia, portanto fez-se os possíveis também por criar aqui condições de um maior brilho, de um enquadramento melhor, exatamente para que estes 50 anos sejam condignamente comemorados. Por isso, vamos ter uma Feira de São João que será com certeza um grande evento no campo taurino. Também a reconhecimento aqui aos forcados que têm levado este nome para lá das fronteiras portuguesas. E na verdade os forcados acabam por ser, no que diz respeito, enfim, àquilo que é a tauromaquia local, o grande traço identitário, digamos, é uma espécie de marca daquilo que é a tauromaquia, daquilo que são os interesses em torno dos touros aqui na ilha. A verdade é que sempre que os forcados atuam, o público vibra e as pessoas, enfim, têm outra adesão aos próprios espetáculos, por isso vamos, enfim, condignamente celebrar estes 50 anos. 50 anos já é muito tempo, já são várias gerações, muitas gerações de jovens que foram passando por ali
e obviamente que isto tem um valor e um significado grande para a nossa cidade e para a nossa ilha. Com certeza. Presidente, para além da feira, da apresentação da Feira de São João, que decorreu esta sexta-feira, na próxima quarta já temos séquito real, já começa aqui a cheirar a São Joaninas. Pois, isto o tempo voa e nós estamos aqui, estamos lá, daqui a pouco tempo começamos a colocar os mastros na rua e a cidade vamos colocar as flores e fazer a transição daqueles vasos que estão aí pelas ruas, das plantas de inverno para as plantas de verão e, portanto, ao fazer isso, de facto, estamos a fazer o início da época das festas e, em particular, das São Joaninas. E a verdade é que o Séquito Real este ano também tem uma extraordinária participação, porque temos muito mais cidades irmãs a querer participar. Aliás, este ano as São Joaninas vão ser uma verdadeira enchente de participantes, porque não é apenas a inundação que entrou por via das marchas, é também o que está a acontecer na participação no desfile da Rainha, em que vamos ter mais cidades irmãs a participar, portanto vamos ter mais damas e vamos ter também, com certeza, mais presenças institucionais. Nós este ano estamos a estimar em cerca de 2.000 pessoas que vêm de fora da ilha para participar nas diversas atividades, portanto começa a ser muita gente. Fora aqueles agregados que depois acumulam aos 2.000. Não, e fora as pessoas que vêm acompanhar esses participantes. Estou a falar apenas das pessoas que vêm para uma participação, mas normalmente ninguém vem a uma festa destas sozinho e traz sempre um amigo ou uma família e, portanto, nós estamos a falar em muitos milhares de pessoas que vão estar presentes na nossa cidade naquele período. Parece-me que daqui a 15 dias voltaremos a falar de São Joaninas, certamente. Isto agora daqui até às São Joaninas, as São Joaninas vão ser tema. Presidente, passando agora para a vertente de obras, foi inaugurada uma obra que, juntamente com o Governo, neste caso ali na zona... que deu muita polémica quando ela foi feita. Ali junto da rotunda da antiga AIC, foi inaugurada. Presidente, esta obra teve duas vertentes, pelo menos para minimizar riscos. A obra Esta é uma obra extremamente importante para nós reduzirmos, por um lado, os riscos de inundação na cidade. Ela faz parte de um conjunto de investimentos que, nesta altura, já ultrapassou os 8 milhões de euros de investimento aqui em torno da cidade de Angra para reduzir o risco das cheias. Nós, ao longo dos anos, tivemos periodicamente cheias aqui na zona central da cidade. Para evitar que isso aconteça, foram feitos grandes investimentos na Ribeira de São Bento, foi talvez o maior investimento até agora que se fez. Foram feitos investimentos em praticamente todas as grotas e todos os nós hidráulicos aqui em torno da cidade. E um dos investimentos que fazia muita falta é este. Nós, acho que nesta altura já toda a gente estava farta de cada vez que chovia. Principalmente depois da construção ali do hospital. Cada vez que chovia lá tínhamos a água a sair ali daqueles terraços das bananeiras para a estrada. Tínhamos a zona onde agora está instalado o KFC transformada num lago. Tínhamos água que descia depois pelo Desterro abaixo e por São João de Deus abaixo e que ia parar ao centro da cidade. Com esta obra reduziu-se o risco disso acontecer. Aliás, já foi testada nestas últimas chuvadas. Exatamente. Já não tivemos água na estrada. Agora falta reasfaltar aquele troço de estrada. Aquele troço é regional, as obras públicas vão fazer a parte de cima. A parte da rotunda por baixo é da Câmara. Estamos a trabalhar no sentido de reasfaltar para resolver este problema de forma definitiva, porque com tantas inundações o pavimento também sofreu seriamente e, portanto, precisa ser integralmente substituído, e isso dará também outra comodidade e outra segurança numa das entradas mais importantes da cidade. Presidente, outra obra inaugurada foi o Ecocentro das 12 Ribeiras. Isto é um lote de 3 ecocentros mais a entrada no aterro. Portanto, já não há desculpa. Não há desculpa. Até os nossos vizinhos das freguesias vizinhas podem... Nós colocamos um em cada extremo do concelho, portanto também os nossos vizinhos das freguesias dos extremos do concelho da Praia também, obviamente não vamos atirar pedras se eles utilizarem os seus resíduos, mas a verdade é que isto é o fim de um processo de eliminação das lixeiras ilegais e daquelas situações que todos nós conhecemos, dos resíduos que são colocados aí numa ribeira qualquer, numa mata ou na rocha do mar. Enfim, nós tínhamos uma tradição muito má nessa matéria. Felizmente as coisas têm vindo a mudar rapidamente e hoje é raríssimo nós vermos isso. Mas isto também agora permite-nos entrar numa outra área que ainda é preciso mudar de hábitos, que é a questão dos monstros e a questão dos materiais fora de formato que não cabem nos caixotes de lixo normal.
normais. Com a criação destes ecocentros também acho que chegou a altura de nós acabarmos com aquelas situações de vermos no centro da freguesia 2 sofás e um frigorífico ao pé do caixote de lixo. Ou seja, isto não deve acontecer, não custa nada pegar nestes materiais e ir colocá-los nestes ecocentros, ou então, se a pessoa não tem um meio de transporte adequado, telefonar para a respectiva junta de freguesia, que ajudará a encontrar uma solução no sentido de se levar isto para o lugar certo. E, portanto, não há também razões para nós muitas vezes, enfim, no fim de semana, que ainda por cima em dias que não há recolha, e aquilo fica para ali vários dias. O normal é ser nos dias onde não há recolha. Exatamente, nos dias onde não há recolha, e nós vermos para ali um montão de trastes no meio da rua, às vezes mesmo à porta da igreja, parece que aquilo é colocado mesmo no centro da freguesia. Portanto, é preciso agora mudar de hábitos e, para além de não colocar resíduos em lugares que não devem ser colocados, também olhar para estes monstros de outra maneira. Não há razão para quem tem uma carrinha ou quem tenha um carro que possa levar a coisa, deixar as coisas no meio da freguesia, quando pode ir discretamente, à hora que lhe apetecer, porque ele está aberto 24 horas por dia, colocar os seus resíduos no lugar certo. Portanto, isto vem substancialmente melhorar a questão da gestão de resíduos. Quem tem sofás, frigoríficos, eletrodomésticos, outro tipo de eletrodomésticos, neste caso, para além dos frigoríficos, pode à vontade ir colocar nos respectivos lugares, e escusa de colocar isso no meio da freguesia, e escusa de, o que é ainda pior, pegar nisso e pôr numa canada qualquer ou num canto qualquer, que depois dá uma trabalheira para ir buscar. Nesta rede só ficou a faltar que é para servir aqui esta zona oeste de Angra, porque a zona leste já tem à entrada do aterro. Estamos neste momento na fase de planeamento para fazer mais aqui por cima de São Bartolomeu, para servir São Mateus, São Bartolomeu e Terra Chã, que são neste momento as freguesias que ficaram mais longe dos centros. As outras freguesias todas têm já um acesso fácil, ou seja, aqui na costa oeste temos as 12 ribeiras, na costa norte está os Altares, na costa leste está São Sebastião e está um ecocentro que está mesmo à entrada do aterro, ou seja, antes de entrar no aterro lá na zona industrial está outro, e portanto nesta altura temos 4 ao serviço. Façam o favor de os utilizar de forma responsável. Portanto, exatamente, não há desculpa para não reciclar os resíduos de maior dimensão também, e outros que pretendam colocar fora e que não cabem às vezes no ecoponto. Nomeadamente uma coisa que é um bocadinho irritante no centro das freguesias, que é alguém que ou teve a cortar a relva e tem uma pilha de relva cortada, ou então alguém que andou a podar o jardim e mete uma carrada de lenha por cima do contentor. Isso não deve acontecer, portanto esses materiais devem ser colocados. Agora já tem os seus locais. Presidente, decorreu durante esta semana a organização das cidades Património Mundial, portanto foi uma sessão aqui no Centro Cultural que se iniciou no Centro Cultural de Congressos de Angra. Qual foi o objetivo desta organização, deste encontro? Este é um encontro de trabalho de um dos secretariados regionais. Esta organização, a Organização Mundial, que tem todas estas cidades que são classificadas pela Unesco, mas exatamente porque é uma organização mundial, tem o mundo dividido em secretariados regionais, ou seja, áreas do mundo em que as cidades que são património mundial, enfim, trabalham, colaboram por áreas. Depois obviamente tem uma organização mundial que as junta a todas. Portanto, o que houve aqui foi a reunião do secretariado regional a que nós pertencemos, que é o chamado secretariado do Sul da Europa e Mediterrâneo, ou seja, basicamente toda esta zona que vai até à Bélgica e a Bélgica, França, portanto Espanha, tem algumas áreas do Norte de África, de Marrocos e daqueles países ali em volta, e depois algumas áreas da Península Balcânica. Estas cidades fazem parte deste secretariado, e nós com esta reunião, enfim, trouxemos representantes destas cidades cá, e teve-se a trabalhar no sentido de se fazer avançar um conjunto de projetos comuns, e particularmente de preparar um congresso mundial que vai acontecer no ano que vem em Córdoba, e esse congresso terá depois a representação de todos os outros secretariados, portanto vai-se juntar toda a gente do mundo inteiro ali, e obviamente que há trabalho que é preciso apresentar e há questões que é preciso discutir, e nós aproveitamos esta visita também para que os nossos colegas de outras cidades de património mundial pudessem ver o que está a ser feito na cidade. Tivemos a visitar as obras de recuperação da Igreja de Santo António dos Capuz, de Livramento, das concessionistas, ali da Igreja do Castelo, e demos para aí uma volta a ver
as soluções que nós vamos encontrando, da mesma maneira que depois quando nós vamos às outras cidades fazemos o mesmo e, portanto, todas as cidades estão, nesta altura, com um lema que é conciliar o património com a modernidade, ou seja, isto são tudo cidades vivas que querem ter progresso económico, querem ser atrativas, são património mundial e precisam de encontrar soluções que permitam uma coexistência entre aquilo que são as exigências de conservação e de valorização do património com as exigências da vida moderna e do comércio e da circulação automóvel, enfim, daquilo que faz com que uma cidade seja verdadeiramente uma cidade viva, porque o pior que pode acontecer a uma cidade de património mundial é ela passar de património vivo a património arqueológico, ou seja, as pessoas abandonarem o centro da cidade e nós fazemos tanta conservação que ninguém quer lá viver. Portanto, há que encontrar aqui estes equilíbrios e foi isso que teve em debate entre estas cidades, em que cada um teve a apresentar aquilo que faz, enfim, na sua cidade, e depois há um conjunto de projetos conjuntos em que todos os membros do secretariado regional participam, no sentido de encontrar as soluções que possam depois ser transmitidas para o Congresso Mundial e que possam ser depois adotadas por quem as quiser adotar a nível mundial. Perguntava-lhe se, do ponto de vista daqueles que olharam de fora para dentro, se Angra está bem vista. Angra é uma das cidades bem vistas, aliás, nós temos sido sempre uma das cidades mais prestigiadas no seio destas questões. Portanto, nós, inclusive, já fomos a nível mundial, aí 2 mandatos atrás, Angra era vice-presidente da organização a nível mundial e temos tido sempre uma presença muito ativa e somos considerados como uma daquelas cidades que investe no seu património. Aliás, basta ver o enorme investimento que nesta altura está a ser feito em património em Angra, e uma das cidades que tenta sempre encontrar soluções e tenta procurar realmente fazer esta conciliação, porque isto é que é o grande desafio que se coloca às cidades de património mundial. Presidente, fica provado que um bocadinho de botão juntamente com o mais antigo não é crime. Desde que se tenha juízo na sua utilização, o que seria crime seria deixar que a nossa cidade entrasse em decadência e daqui a bocado, em vez de termos uma cidade bem conservada, tivéssemos um campo de ruínas. Isso é que não pode acontecer. Presidente, depois das obras concluídas, nomeadamente que referiu, quais são os próximos passos para rejuvenescer ainda mais a cidade? Bom, agora a grande intervenção que está, enfim, espero eu para breve, é iniciarmos aqui a obra de construção do novo mercado. E particularmente a questão do estacionamento é uma questão determinante para o futuro da cidade, porque nós precisamos realmente de retirar carros das ruas e de criar mais espaço para as pessoas e, portanto, há aqui um trabalho muito grande a fazer e a criação de 250 lugares de estacionamento aqui no centro da cidade, o que significa, mais ou menos, para as pessoas terem uma ideia, cerca de 5 ruas direitas de estacionamento. O que dá muito jeito ao centro da cidade. Vai dar muito jeito ao centro da cidade e vai permitir reduzir o estacionamento em algumas zonas críticas em que a presença dos carros também contribui para a redução às vezes, o trânsito e para a redução da qualidade urbana, ou seja, criar também mais espaço. Portanto, há aqui um caminho que tem que ser seguido no sentido de nós retirarmos carros da superfície, criarmos mais espaço para as esplanadas, para os cafés, para o convívio, e se nós queremos crescer no turismo tem que ser esse o caminho, o que implica obviamente uma relocalização do estacionamento e uma forma diferente de nós também olharmos para isso. E a outra grande obra que precisamos urgentemente fazer é aqui a reestruturação, aqui mesmo ao pé do Rádio Clube de Angra, do Alto das Covas, que neste momento tem uma estrutura inaceitável. Os carros fazem ali trânsito um bocadinho confuso. E fazem um volteio que não cumpre o Quem código da estrada. Normalmente cumpre sempre o código da estrada. As pessoas ficam absolutamente confusas sem perceber o que é que está a acontecer ali e, portanto, nós temos que fazer esse investimento. Temos também a estátua do Corte Real, já está há mais de um ano lá no hall de entrada da Câmara à espera do seu lugar definitivo. Portanto, esse também é um passo que vamos ter que dar este ano e, portanto, vamos ter que iniciar aqui este trabalho de dar uma nova forma ao Alto das Covas. Portanto, são os 2 projetos na área urbana que terão maior impacto. Mas isto são projetos que têm que ser feitos. Se nós queremos que a cidade continue a funcionar e que as coisas continuem a ser como são, não podemos fazer tudo de uma vez, sob pena de criarmos o caos e de termos um impacto muito negativo sobre a atividade da própria cidade. Por isso isto tem que ser feito em doses. Neste momento já temos incómodo que chegue com a aldeia de São Francisco. Vamos com calma, a seguir havemos de ir fazendo uma coisa de cada vez. Não vale a pena começarmos a fazer obras em todo o lado e depois termos uma situação que
que é exatamente o oposto que nós queremos, é que a cidade para viver tem que ter o seu comércio a funcionar bem e tem que ser um espaço alternativo que as pessoas queiram vir, não pode ser uma confusão e um estaleiro de obras, por isso estas obras têm que ser feitas uma de cada vez, Seria com algum bonito bom ter senso. a Ladeira de São Francisco e a Rua de Gola a mudar pavimento ao mesmo tempo. Presidente, só uma questão mesmo para terminar. Será que teremos pelo menos o início da construção do novo mercado até 2025? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder. Está-se a fazer o que se pode para termos o início da construção ainda este ano. Agora, se isto vai correr bem ou não sei. Portanto, eu acho que temos que encarar isto com prudência. É uma obra de extrema complexidade, exatamente porque envolve um conjunto grande de entidades, portanto, que vão desde a Direção Regional da Cultura até à própria Unesco, e, portanto, estamos a falar de uma situação complexa que vai envolver muito diálogo e muito trabalho. Ou seja, as pessoas às vezes pensam que uma obra, particularmente uma obra grande, começa quando a pessoa vê lá o Caterpillar a começar. Ela começa vários anos antes, quando se começa a planear, a fazer projetos e se começam a resolver as questões. Portanto, nós estamos nessa fase que é uma fase invisível para a população em geral, mas que é tão importante como a fase de construção. E sem esta fase a outra não acontece. Portanto, estamos a trabalhar na parte que as pessoas não veem na rua, mas que garanto-vos que é tão importante ou mais importante e é bem mais complexa do que a outra face de fazer mesmo a obra. Portanto, vamos a caminho. Angra sempre contornou as piores situações, não é? E já vamos de encontro ao tema das Sanjoaninas. Exatamente, portanto... o que é preciso mesmo é nós termos flexibilidade e criatividade e pronto, e vamos resolvendo os problemas que vão surgindo. E aquilo que nós não podemos querer é que se faça tudo no mesmo dia, que as coisas apareçam feitas como se viessem do nada. Por um lado, há que manter o equilíbrio financeiro, que é outra questão importante. Não podemos fazer todos os investimentos ao mesmo tempo, sob pena de depois irmos parar a uma zona que ninguém quer ir, que é a zona das dificuldades financeiras, porque isso depois, obviamente, tem um peso muito grande e seria ao fim, por exemplo, eu esqueci-me de falar, esquecemos de falar, mas também nesta última semana foi anunciado a atribuição dos apoios deste ano e nós distribuímos cerca de 1 milhão de euros para as instituições deste Conselho e isso só é possível porque, obviamente, há equilíbrio financeiro e é possível fazer isso. E, portanto, é neste contexto que nós temos que nos mover, ou seja, vamos fazendo aquilo que é preciso ser feito, sem criar demasiadas obras e demasiada confusão ao mesmo tempo e sem entrar em desequilíbrio financeiro. Portanto, temos que, com calma, ir resolvendo as questões, porque é assim que as coisas têm que ser feitas. Portanto, não vale a pena andarmos sempre a dizer queremos isto, queremos aquilo, queremos o que podemos e, portanto, vamos tudo a seu fazer tempo. Tudo a seu tempo. Presidente, apesar de ser o dia das mentiras, realçar que Pois, não tivemos a oportunidade de mas podemos fazer aqui um anúncio espantoso qualquer, como por exemplo que a obra de mercado vai começar no mês que vem. por exemplo, é um exemplo. É uma bela maneira de terminarmos aqui o nosso programa de hoje. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco. Obrigado. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Quanto a si que está desse lado a ouvir-nos, a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana e não se esqueça que é o dia das petas. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.